Meu nome é Guilherme, eu sou de Lages, Santa Catarina, eu tenho 20 anos e eu sou funcionário público. Meu nome é Jéssica, tenho 21 anos, curso Biomedicina em Lages. Meu nome é Thiago, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de jornalismo, moro em Lages. Eu sou a Carol, tenho 22 anos, sou formada em Publicidade e Propaganda e faz quase um ano que eu estou morando em Lages, Santa Catarina. Eu me descobri lésbica aos 13 anos, eu sempre tive uma atração por mulheres, mas eu só percebi isso um tempo depois. Eu me sentia muito à parte, porque eu não gostava muito de brincar com os meninos héteros e eu preferia programas de culinária ao matar zumbis no videogame, tipo, eu gostava de brincar com as meninas. Eu sempre fui um pouco mais afeminado que o normal, então isso me afetou bastante, principalmente na escola. Então, por exemplo, em educação física, a professora separava as meninas dos meninos e eu preferia ficar com as meninas. Aí eles já falavam, olha lá, o viadinho tá com as meninas. Isso era uma coisa que, nossa, me deixava muito mal. Eu acredito que, juntamente com a população transexual, os bissexuais eles sofrem alguns tipos de invisibilização no meio LGBT. Como não é muito discutido, muitas pessoas ainda encaram como é uma pessoa que é indecisa ou que está brincando com o sentimento das pessoas. Por volta dos 17, eu tive uma conversa com a minha mãe e com meu pai, eles são separados, então eu tive que unir os dois para falar sobre essa minha orientação. Comentaram, né, que iam me ajudar em qualquer coisa e não esperavam isso dessa forma naquele momento. Até por ser um ano de vestibular e tal, então ficou uma pressão toda. Eu sou a exceção entre todo o meio LGBT que eu conheço, que eu convivo, e foi muito fácil me assumir com eles. Foi muito tranquilo, na verdade. Quando eu falei pra minha mãe que eu era homossexual, ela pegou e falou que eu não poderia ser homossexual, porque os homossexuais são muito lindos e inteligentes. Família, pra mim, é a coisa mais importante. Era onde devia vir a maior aceitação, mas é onde vem a maior crítica. Tentei em muitos aspectos mudar, na forma de me vestir, na forma de falar, na forma de me expressar. Então, quando eu me dei conta, eu já não era mais quem eu realmente era. Eu cresci em uma família com pais com a cabeça mais aberta e mesmo assim eu ouvi coisas do tipo respeito, mas eu não vou apoiar isso nunca. Então, que tipo de respeito é esse, sabe? Eu acredito que ainda hoje o meu estilo e meu jeito de falar, de andar, é como uma barreira para me proteger, tipo, de eventuais preconceitos, porque eu me acho muito heteronormativo ainda no ser, não impor isso para as outras pessoas, mas no ser mesmo. A feminilidade na mulher lésbica é cobrada por conta da roupa, tipo, muita mulher lésbica é vista, ela se veste igual machinho, ela se veste igual homem. Isso é bem preocupante, porque é uma coisa que já é esperada de uma mulher lésbica, como se ela não tivesse uma personalidade, sabe, própria mesmo. É desconfortável, às vezes, tu tá no lugar com mais homens, porque eles já esperam aquela coisa, tipo, de você estar numa reunião, ou até numa festa. Mulheres seriam, no caso, normal, elas usarem vestido, salto, se produzir mais. E eu acho que isso é muito cobrado das mulheres. Eu acho que existem várias situações que são comuns a toda a população bissexual. Quando a pessoa ela se descobre como lésbica, como gay, ou como bissexual, ou como transexual, quando vai expor isso para a família, a primeira reação é de que isso é uma fase, isso vai passar. E como durante a vida uma pessoa bissexual ela se relaciona com diversas pessoas, com diversos gêneros, tanto com o seu próprio gênero quanto outros gêneros, vai se mantendo essa situação de que é uma fase que vai passar e é mais difícil para as pessoas entenderem. Viver tendo que esconder o que você manter em segredo as coisas que você faz, é bem doloroso, na verdade. Principalmente, no meu caso, com os meus pais. Tem muitas coisas que eu não tenho liberdade de falar para eles. E isso não é legal. Eu gostaria de ter confiança nos meus pais para eu poder falar abertamente com eles sobre tudo. Eu comecei a fazer, há mais ou menos um ano atrás, a fazer drag queen. Só que como Lages, que eu moro, é uma cidade pequena,
é bem complicado. Você não tem a liberdade para você ser quem você é e para você poder expressar o que você sente, colocar os teus pontos, o teu ponto de vista nas coisas. Principalmente aqui em Lages, que é uma cidade da Serra de Santa Catarina, que tem muita ligação com o Rio Grande do Sul e é muito bairrista. Então, o preconceito das pessoas mais velhas é muito escrachado, é muito imposto nas pessoas, sabe? Teve uma vez que eu tava andando com meu namorado pela rua, passou um cara bem devagar de carro pela gente e ele fez um sinal, tipo, de como fosse nos dar um tiro, sabe? É aquela velha história do você pode fazer o que você quiser, mas desde que dentro de 4 paredes, na sua casa. Inclusive, enquanto a gente estava gravando essa entrevista, a gente tinha feito já 2 perguntas, estávamos sentados em um outro lugar mais afastadinho. Sentaram do nosso lado 4 homens meio mal encarados, que provavelmente não encararam de uma situação muito positiva nós estarmos falando sobre um tema que ainda é tabu. Uma percepção bem errônea, bem errada que as outras pessoas têm da comunidade LGBT, do mundo LGBT, é que todos nós somos felizes e que, tipo, é tudo maravilhas, é que, nossa, eu tenho um amigo gay, deixa eu te apresentar, sabe? Acontece muito isso. E não é assim. Tem muito sofrimento, tem muita luta. Então eu acho que as pessoas deveriam analisar com mais empatia. Eu percebo uma diferença bem clara em me declarar como bissexual para uma mulher lésbica ou outra bissexual, ou para um homem hétero. O homem, quando você fala, eu sou uma mulher e eu sou bissexual, eu me relaciono com outras mulheres, a maior parte dos homens, não todos, não vamos generalizar, mas já fica interessado, aí já quer que chame uma amiga e já quer, então, e não leva a sério. A gente vê o tempo todo o LGBT é formado por lésbicas, bis e, no caso, trans e os gays, né? Mas a gente vê um foco bem grande do público gay. E na nossa sociedade, como a gente já sabe, homem geralmente tem mais voz, mulher lésbica é menos ouvida como uma mulher negra, como uma mulher bissexual. É importante as mulheres se unirem, as mulheres terem roda de conversa, ter um diálogo maior. E o próprio movimento LGBT tem intersecções e tem desavenças com o feminismo e com outros movimentos, então acho que mais união seria muito melhor. Eu espero uma coisa boa, e eu sei que vai ter, porque as pessoas estão crescendo, não vai mais existir a questão de orientação sexual, é uma coisa que vai me distanciar de uma pessoa que tem uma orientação diferente da minha. O que eu espero para o futuro na comunidade é um apanhado, um linkado das respostas que eu dei antes, na verdade. Menos preconceito, mais união entre a gente, mais união dos movimentos LGBTs com outros movimentos sociais. Então, mais união, menos preconceito, é isso que eu espero para o futuro. Meu nome é Stephanie, tenho 22 anos, sou estudante de jornalismo e moro em São Paulo. Meu nome é Lucas Henrique, eu tenho 22 anos, eu moro em São Bernardo do Campo e estudo marketing aqui em São Paulo, na capital. Meu nome é Karina, eu tenho 21 anos e meio praticamente. Eu estudo, estou no último semestre de Ciências Biológicas, eu trabalho na Atento já tem uns 3 anos e eu moro em São Paulo, capital mesmo. Meu nome é Carolina Soares Frota, eu tenho 22 anos e sou publicitária. Quando a gente fala de transgênero, a questão de se descobrir não é uma questão de uma descoberta sexual, é uma descoberta que vem mais de você com você mesmo. Com 14 anos, quando eu entrei a primeira vez em uma sala de uma terapeuta, que eu descobri exatamente o que era, porque para uma criança ela não sabe o que é.
Você só percebe que você está num corpo errado, numa realidade que não é sua e que você não se identifica. Eu contei para minha mãe, ela não rejeitou, mas também não aceitou. Ficamos anos sem tocar nesse assunto. Então, como eu ouvia da única pessoa que me apoiava, que o mundo não me aceitaria, isso fez com que a minha evolução fosse travada. A gente encara muito isso, as pessoas preferem não conversar pelo fato de desconhecerem e pelo fato de não aceitarem. Eu não tenho nenhuma ameaça em casa, eu só realmente sofro de não ter conversa e quando não há diálogo é dificultoso de qualquer forma. Quando você conta, é libertador em diversos aspectos. Quando você poder compartilhar com pessoas que você conhece, tipo, o que você é, o que você sente, quando você gosta de alguém, o que você faz. Eu acho que a questão de contar em si é muito libertadora. É bem complicado quando a gente se sente sozinho. A gente dificilmente tem segurança. A gente tem que desenvolver a segurança para a gente acabar tendo coragem de sair na rua, para a gente ter coragem de ir ao mercado ou qualquer outro lugar que a gente vá. Na igreja, tudo que é considerado errado é um demônio, você está com um demônio, então é bem complicado, assim. Eu frequentava de vez em quando a igreja meio que obrigada, e isso foi bem difícil para mim nessa época, porque era quando eu estava começando a me descobrir. Consigo lembrar de um momento que eu participava de um grupo da minha religião e eu acabei pedindo para fazer uma oração para que eu parasse de me comportar como bichinha, como um viadinho. E aí esse marco na minha história foi de eu parar para pensar. Eu falei, isso é ridículo, você não tem que se comportar dessa forma para te aceitarem. Foi um momento assim difícil para a gente lidar, que você sofre uma pressão das pessoas terem uma expectativa de que você vai mudar, porque você antes não sabia exatamente o que você estava procurando. E aí você cresce, descobre seus propósitos no mundo, seus valores, e isso muda. Eu fui coordenadora pedagógica de um espaço de brincar e tinha uma gerente, e uma vez conversando, ela me trouxe uma cartilha de bom comportamento do funcionário. E era uma cartilha para os meninos. E a única questão ali era a minha unha grande, né? E na cartilha falava que os meninos tinham que ter as unhas aparadas, curtinhas, e as meninas poderiam ter as unhas grandes desde que fossem limpas. Eu falei, bom, a minha tá grande, tá limpa. Aí ela virou e falou, não, pra você tem que ser curta. Veio na minha cara de indignação, a única coisa que ela olhou pra mim, e ela falou assim, quando as pessoas te veem, elas já se assustam. Então tenta evitar que esse susto seja maior ainda. Então assim, você perceber que a pessoa te vê como um ser que assusta as pessoas dói. Dói tanto que, por mais que a gente seja o tipo de pessoa que briga pelos direitos, que fala, que luta, você ter passado por uma situação dessa, você acaba não conseguindo falar. Eu estava saindo de casa, então eu estava com uma roupa extremamente diferente. Só que lá na frente da minha casa tem um campo de futebol. Tinha algumas crianças lá que acho que estava tendo um evento também de futebol e eles estavam se divertindo e aí eles me viram saindo de casa. Eu indo pro evento, naturalmente, eu sendo eu, mas para eles uma aberração. E então começaram a gritar, começaram a fazer comentários inconvenientes, porém são crianças, né? Ela estava sentada encostada na árvore e eu estava sentada meio que no colo dela. Aí passaram um grupinho de crianças de no máximo assim, 7, 8 anos de idade, e elas olharam pra gente e já começou a gritar, é sapatão, sapatão, é sapatona, esse tipo de coisa. Então é uma coisa bem preocupante porque vem de criança. Que tipo de educação essas crianças estão recebendo em casa, né? Que tipo de visão que os pais estão passando para elas? Não uma visão não muito boa sobre a comunidade. Honestamente, eu acho que eu enfrento muito mais preconceito relacionado à minha sexualidade do que à minha cor. Ainda mais quando eu tô com a minha namorada, porque ela é branca, dos olhos verdes, loira. E nós somos dois opostos. E acho que também tem a questão da marginalização. As pessoas já associam essas duas coisas, acho que elas são pejorativas. E acaba já imaginando, aquela questão de uma lésbica negra, super caminhoneira, super sapatona, aquela coisa bem periférica. E nem sempre é isso, eu acho, pelo menos. Não sei se encaixa nesse padrão, gente. Não sei se tem como exatamente medir o grau de misoginia que é sofrido pelas
lésbicas ou pelas heterossexuais, porém tem certas coisas que nós lésbicas sofremos que as mulheres heterossexuais não sofrem. Tem homens que acham que lésbicas transando falta alguma coisa, falta o pênis. Não é verdade. Mulheres, inclusive, têm mais orgasmos com outras mulheres do que com homens. A realidade que todo mundo sabe da transgênero é a transgênero que não frequentou a escola, não conseguiu fazer uma faculdade, não consegue entrar no mercado de trabalho e acaba se prostituindo por causa disso. Então, a grande imagem que tem é essa sexualização, é um objeto sexual. A gente encontra isso em diversas situações, inclusive quando nós tentamos nos relacionar com alguém. O cara te conhece, você se apresenta, e não importa se você vem de uma boa família, se você vem de bons relacionamentos, se você tem um bom trabalho, você sempre vai acabar sendo um objeto sexual. Eu acho que a questão de morar em uma cidade grande acaba sendo muito mais fácil, pela questão de você ter um volume maior de pessoas, consequentemente você tem uma diversidade muito maior de pessoas. Então você vê todos os tipos de gêneros, todos os tipos de aparência, e isso acaba facilitando muito mais você aceitar uma pessoa. Quando a gente fala de uma cidade pequena, uma comunidade menor, a gente normalmente fala do julgamento, do preconceito direto. Mas na cidade grande, o preconceito vem de diversos pontos, como os benefícios também. Então a gente acaba encontrando mais tipos de pessoas que te aceitam, que não te aceitam. O mercado de trabalho tem essa possibilidade que te aceita, mas, por exemplo, você se dedica 4 anos para uma universidade, muito provável que você não consiga entrar no mercado de trabalho, não entrar na sua área. O que a gente quer é o direito básico, é o direito de casar, é o direito de poder ir e vir, os direitos são universais de todo mundo, é de você poder sair na rua sem se preocupar se vai sofrer algum ataque, se alguém vai te olhar torto na rua porque você está segurando a mão do seu namorado, da sua namorada. O que eu realmente espero é que a gente consiga quebrar todas essas siglas e se tornar uma comunidade só, onde todo mundo realmente se aceite, onde todo mundo realmente se respeite e principalmente apoie um ao outro. Porque às vezes não basta só o respeito e a aceitação. Eu te respeito, eu te aceito. Muitas vezes a pessoa precisa apenas de um apoio para ela conseguir expor o que ela é e ser feliz do jeito dela. A felicidade do outro só soma pra gente. O que eu espero é que a gente vire uma sociedade só, que se aceite, que se ame. Esperar isso é uma questão muito longe, talvez seja. Mas se a gente começar a trabalhar nessa realidade, conseguindo mudar já a nossa volta, já é um bom começo.